Boa noite para você que está sintonizando o canal 8 da NET Campinas e também no nosso YouTube, no nosso site, o resenhadabola.com.br. É um prazer, estamos juntos nesta terça-feira em mais uma edição do nosso Resenha da Bola, o nosso bate-papo com toda a equipe Classe A de Esportes. Estamos aqui para debater, informar e deixar você por dentro de tudo aquilo que já rolou e que vem por aí no nosso futebol brasileiro e também em outros esportes. Hoje temos assuntos importantes. Vamos falar do torneio pré-olímpico de futebol, onde a nossa seleção brasileira a duras penas arrancou o empate ontem diante da seleção da Colômbia. Olha, não foi fácil. O Brasil escapou de perder para os donos da casa. A Argentina, essa sim, estava tranquila no placar, 3-0, parecia que ia nadar de braçada diante do Uruguai. E não é que os uruguaios, a Celeste Olímpica, quase causou para os argentinos? Já já nós vamos conferir todos os lances dos dois jogos. Vamos falar também de Campeonato Paulista, ontem a maior goleada até agora do campeonato. E o maior resultado do Mirassol ao longo da sua existência. Foi fora de casa, foi em Ribeirão, em cima do Botafogo. A Ponte voltou a decepcionar. Jogou em Limeira, perdeu para a Inter, jogando mal outra vez. O São Paulo também decepcionou. No Morumbi, só empatou com o Grêmio Novo Horizontino. E olha, muita bronca para cima da arbitragem. Time completo teve ontem sim, depois de muito tempo, a torcida do Flamengo viu seu time super campeão do ano passado voltar a campo. O time deu show? Não, fez só o necessário e ganhou do Resende. São alguns dos assuntos desta noite. Tem mais uma vez aqui comigo Marco Aurélio. Boa noite, Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, Maurício, muita coisa a se falar. Seleção brasileira, Flamengo voltando a jogar com os titulares e a Ponte Preta decepcionando mais uma vez. E nós vamos começar pelo torneio pré-olímpico de futebol que acontece lá na Colômbia. Como eu disse, na partida preliminar que abriu a fase decisiva, a fase que vai levar duas equipes para Tóquio, a seleção da Argentina começou com tudo. Vamos ver aí os melhores momentos da partida. Seleção argentina enfrentava o Uruguai e abriu logo 3-0. Parecia que era algo absolutamente tranquilo. Você vendo aí a seleção da Argentina indo para cima do Paraguai com 18 minutos. Já fez o primeiro gol, você vai ver aí logo na sequência o McAllister abrindo o placar nesse chute aí. Goleirão foi lá pro cantinho, engoliu um belo de um peru, né? Grande colaboração do goleiro do Uruguai, uma bola absolutamente defensável. A Argentina fazia 1-0, portanto, com 18 minutos da primeira etapa. Depois, a 39 minutos, ainda no primeiro tempo, fazia 2-0, mas o Paraguai, nesta bela cabeçada, desperdiçava a sua primeira oportunidade no jogo para deixar tudo absolutamente igual. Portanto, aí o Paraguai já perdendo o lance, aí a Argentina chegando também com perigo, a defesa do Paraguai tirou, mas no rebote apareceu então o Vera, 39 minutos, fazendo 2-0 para a seleção da Argentina. Também um belo chutaço de fora da grande área. Aí eu até entendo que o goleiro não falhou não, né, Jaguarzinho? O goleiro do Uruguai ajudou nos dois gols, né? Com certeza, principalmente o primeiro gol mal colocado e ainda foi muito mal na bola. E o segundo, outra bola defensável, né, Maurício? Exato. E aí já o terceiro gol, marcado a 10 do segundo tempo, outra vez pelo Alister. E o goleirão outra vez estava tranquilo na bola, outra vez ele não chegou aí moleza, portanto parecia para a seleção da Argentina. Repito, 10 minutos do segundo tempo estava tudo tranquilo. Aí o Uruguai começou a ir para cima, começou a ir para frente, pressionar a seleção da Argentina. Você vê aí algumas chances desperdiçadas, duas pela seleção do Uruguai. Aí a Argentina teve essa bola na trave, o goleiro se assustou, ele conseguiu fazer a defesa, a bola desviou no travessão. Aí outra chance criada pela seleção do Uruguai, o goleirão saiu, não achou a bola e o Ramírez, a 22 do segundo tempo, descontou para a seleção do Uruguai. A Argentina não acreditou que pudesse o Uruguai estar reagindo, mas estava. 3-2, até aí no finalzinho o Arezzo
48 minutos, fez o segundo gol da Celeste Olímpica. Já não dava tempo, mas se tivesse pelo menos mais uns 10 minutos, meu amigo, o Uruguai poderia ter arrancado o empate. Maurício, eu acho que mais 5 minutinhos ali poderia complicar a seleção da Argentina, né? Apesar de que o goleiro do Uruguai ajudou bastante nos 2 primeiros gols, mas a Argentina relaxou muito e o Uruguai começou a acreditar no jogo e dificultou ali no finalzinho, mas foi como você falou, não tinha mais tempo de reação para pelo menos empatar o jogo, foi muito tarde. É verdade, a seleção da Argentina, portanto, com este resultado, saía na frente, 3 pontos ganhos na primeira partida, e pelo que eu vi, a gente já vai falar e já vai mostrar para você aí os melhores momentos do jogo do Brasil, mas pelo que vi das 2 partidas, o Uruguai é o time a ser batido, embora tenha reagido nessa partida contra a Argentina, mas quem perder pontos para o Uruguai vai dançar. Maurício, eu acho que vai ser o divisor da balança, Divisor da né? balança, exatamente. Eu acho que o Brasil se complicou, porque a Argentina joga com a Colômbia agora, havendo um empate, né? Pode complicar na última rodada para o Brasil, porque aí vai cair Brasil e Argentina, e isso o Brasil vai ser obrigado a ganhar do Uruguai. Tem que fazer esse dever de ganhar do Uruguai na segunda rodada e ir para um Argentina e Brasil no último jogo, né? Aonde tudo pode acontecer. Tudo por causa desse empate nesse primeiro jogo contra a Colômbia. Pois é. Os jogos dessa segunda etapa estão acontecendo no estádio Afonso Lopes, em Bucaramanga, lá na Colômbia. O estádio, obviamente, lotado. Para quê? Para ver os donos da casa. E a seleção colombiana foi para cima do Brasil. Vamos ver aí os melhores momentos do jogo de fundo que aconteceu ontem à noite. Você vê aí a seleção brasileira perdendo a sua primeira grande oportunidade logo no comecinho da partida. A gente até tinha a impressão, Marco Aurélio, que o Brasil ia sufocar a seleção da Colômbia, mas não foi isso que a gente observou. Quase um gol contra aí da seleção brasileira. O Ivan tomou um susto danado, né, nessa bola que foi praticamente rebatida. O Ivan estava adiantado, para a sorte dele, a bola passou longe. Aí outra jogada criada pelo ataque brasileiro, mas sem grandes sustos. Aí o Brasil chegando de novo numa bola chutada fora da grande área, outra vez o goleirão só olhando. Aí os colombianos reclamaram um pênalti, mas para mim o jogador colombiano mostrou-se um grande artista, um verdadeiro mergulhador, porque não houve absolutamente nada. Não houve absolutamente nada. Então um lance normal, o juizão estava em cima, acompanhou. Aí a chegada da Colômbia, totalmente aberta a zaga brasileira, e o C3, 26 minutos do primeiro tempo, fazendo 1-0 para a seleção da Colômbia. Como é que pode uma zaga permitir isso? Na verdade, o brasileiro até chegou antes, né? Mas ele perdeu ali, parece que um pouquinho do tempo da bola. Aí virou uma bola dividida, onde a bola bateu no brasileiro, no colombiano e foi em direção ao gol. Aí na sequência o Brasil continuou indo ao ataque, tentando, porém de forma desordenada, né? Esse foi um dos grandes problemas da seleção brasileira, a falta de ordem nas suas jogadas ofensivas. O time não se encontrava. Já a gente vai falar sobre as alterações que o técnico fez na seleção brasileira, mas o Paulinho perdeu gols, o Antony perdeu chances, o próprio Pedrinho perdeu oportunidades, e quem não tocava na bola, e eu achei isso incrível, era exatamente o Matheus Cunha, né? O artilheiro dessa seleção brasileira. Ele ontem não conseguia criar oportunidades no jogo. Aí você vê o início da etapa complementar, o Brasil tentou voltar mais ofensivo, aí já a primeira oportunidade criada no segundo tempo, e o Brasil foi mais ofensivo. O técnico fez algumas alterações, ele tirou o Paulinho, colocou o Renier, tirou o Pedrinho, colocou o PP, né, atacante do Grêmio, jogador voluntarioso, mas o Matheus Cunha aí, de fora da área, no primeiro chute o goleiro acabou defendendo, conseguiu tirar a bola que tinha endereço certo. Depois, nessa cobrança de falta, uma outra oportunidade criada pela seleção brasileira, o tiro passou pertinho do gol também, e a partir daí o Brasil começou a chutar mais bolas de fora da grande área. E uma outra oportunidade criada, o tiro acabou saindo fora do gol. Aí
parecia uma falha, mas na verdade houve uma falta do atacante colombiano nessa roubada de bola em cima do Bruno Fux, em cima do zagueiro brasileiro. Então a falta acabou sendo marcada pela arbitragem, senão seria o bem segundo gol da até. Colômbia, né? Aconteceu bem marcada a falta. Aí outra descida perigosa da seleção da Colômbia, a zaga brasileira falhando de novo, e aí o gol brasileiro marcado pelo Matheus Cunha, que chutou também de fora da grande área. Na primeira real oportunidade que o Brasil teve, o nosso centroavante a 25 minutos do segundo tempo, fazendo o gol de empate do Brasil. E como eu disse, até esse momento o Matheus Cunha não tinha feito absolutamente nada no jogo. Maurício, eu acho que o Brasil entrou de uma forma pressionando, né, a Colômbia, daquela mesma maneira que já vinha jogando, né, mas com várias mudanças. Eu acho que o Jardine fez, ao meu ver, muitas modificações, né? Mesmo sendo na zaga, né? Eu acho que o Guga é um jogador que apoia muito, é um jogador inteligente, que vem por dentro, vem por fora, é um jogador que eu não tiraria da equipe, né? Então, assim, o Brasil sentiu muita dificuldade, principalmente porque dentro da análise da comissão técnica tinha uma deficiência que era o goleiro, né? Mas foi colocado que o Brasil finalizasse com a bola no chão, né? Com a bola rasteira, que ele tinha muita dificuldade, e principalmente que tomassem cuidado com o rebote, tivesse sempre um ali para estar pressionando o goleiro num possível rebote, tanto que o gol, né, foi de fora da área, e num chute acertado rasteiro, né? Você vê que no lance, a bola quica um pouquinho, o goleiro vai, mas perde o tempo. Ele toma um gol defensável, né, dentro daquilo que a comissão já teria passado para os jogadores, que foi a análise feita pela sua análise de desempenho dos jogadores da Colômbia. Então, assim, o Brasil não conseguiu tirar proveito disso, só no finalzinho. E o Brasil tem tido muita confiança de entrar muito tocando até dentro do gol, Maurício. Finaliza muito pouco de fora da área. E nesse jogo foi passado que o Brasil finalizasse mais rasteira. A gente vê ali que o primeiro tempo muita bola fora do gol. Então o Brasil teve essa deficiência na finalização, né? Então, e a dificuldade também na sua defesa, que já no jogo anterior, né, tanto com essas mudanças na parte defensiva, né, com o próprio Bambu, o Brasil continuou tendo essa dificuldade na marcação, tanto que tomou o gol no primeiro tempo. Então o Brasil com muita dificuldade na sua defesa e os seus jogadores de criação com dificuldade de criar, sendo que o treinador da Colômbia, Maurício, tirou o seu centroavante, né, e colocou mais um volante, jogou, né, entrou na partida contra o Brasil um pouquinho mais fortalecido no seu meio campo, e isso conseguindo num contra-ataque achar um gol e começar ganhando o Brasil. E o Brasil com esse empate, Maurício, dificultando muito, porque dependendo do resultado do Colômbia e Argentina, o Brasil vai ter que pelo menos não, dependendo, vai ter que vencer o jogo contra a Argentina para não ficar fora das Olimpíadas. Exatamente. Bom, o Brasil ontem jogou e empatou com o Ivan no gol. O Dodô, que substituiu o Guga, acabou saindo machucado no segundo tempo. O Guga voltou ao time, né, na etapa complementar. A zaga teve o Bruno Fux e o Nino, e o Iago jogando no setor esquerdo. Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho, que saiu também no segundo tempo dando lugar ao PP, uma tentativa de deixar o time brasileiro mais ofensivo. Antony, Paulinho depois do Renier e o Matheus Cunha. Esse foi o time que o André Jardine mandou a campo ontem. E um detalhe, o Tite, o Juninho Paulista e o Caboclo, presidente da CBF, estavam lá no estádio observando a seleção. Inclusive o Tite bateu um papo, almoçou com a rapaziada antes. Será que a seleção ficou nervosa com o nosso comandante principal assistindo o jogo? Olha, Maurício, o Brasil não tem feito jogos bons, né? Assim, consegue criar muito, mas na hora de definir, e principalmente na sua defesa, tem deixado muito a desejar. Então, assim, o Brasil tem uma criação muito grande, jogadores de qualidade, né? Mas principalmente na sua defesa tem falhado muito. Então
às vezes tendo que correr atrás do resultado, e você sabe que correr atrás do resultado fica mais complicado, Maurício. Mesmo com a qualidade que o Brasil tem. Né? A Colômbia se fechou, né? Veio mais contido e conseguiu com isso aí nos contra-ataques, até no segundo tempo ali no finalzinho, né, Maurício? Poderia ter ampliado antes do Brasil ter empatado o jogo. Fez pelo menos 2 defesas salvadoras que evitaram que poderia ser o segundo gol da Colômbia. Então, assim, e como eu falei antes, o Brasil, eu acho que com esse empate se complicou muito, né, mediante a situação que vai pegar a Argentina no último jogo. No jogo-chave, no jogo de definição, o Brasil, de repente, pode ter que ganhar da Argentina para poder se classificar para as Olimpíadas. Bem, a Argentina, então, líder desse grupo com 3 pontos ganhos. Colômbia e Brasil têm 1 ponto. O Uruguai não somou pontos com a derrota de ontem. Na quinta-feira, acontece a segunda rodada do grupo. Às 8 horas da noite, nós teremos o Brasil enfrentando a seleção do Uruguai. Portanto, Brasil e Uruguai jogam às 8 da noite, enquanto que às 10h30 tem Colômbia e Argentina. Aí, como disse o Marco Aurélio, a necessidade de o Brasil ganhar da seleção do Uruguai, teoricamente o time mais fraco do grupo, para entrar em condição de igualdade, de estar brigando com a Argentina para ser a segunda, pelo menos, classificada, a segunda melhor equipe, porque só os 2 primeiros se classificam para as Olimpíadas do meio do ano, que acontece em Tóquio. Por quê? Porque a Colômbia vai enfrentar exatamente a Argentina. E aí, embora na teoria a Argentina seja a favorita, mas vai ser um jogo complicado, até pelo fator torcida. Maurício, eu posso falar até, né, com causa, porque eu joguei um sul-americano na Colômbia e a gente perdeu a classificação para o Mundial para a Colômbia no último jogo. Né? Então, assim, a dificuldade de jogar com a seleção da Colômbia na Colômbia é muito grande. E, no caso, se a Colômbia arrancar um empate da Argentina, né, teoricamente a Colômbia pega o Uruguai no último jogo, como você frisou bem aí, entre aspas, o time mais fraco desse quadrangular, e o Brasil pegando a Argentina no último jogo, né? De repente, se a Colômbia empatar com a Argentina, o Brasil vai ser obrigado a ganhar da Argentina no último jogo, porque a Colômbia ganhando do Uruguai, né, no último jogo, vai a 5, com 2 empates e 1 vitória. Exatamente. E se o Brasil perder para a Argentina, e o Brasil ganhando, né, do Uruguai, fica com 4. Ficaria com 4, 1 ponto atrás. 1 ponto atrás. Então, assim, o Brasil se complicou muito nesse primeiro jogo contra a Colômbia. A gente vai ter que torcer para a Argentina ganhar da Colômbia. Aí, facilitando um pouquinho a vida do Brasil. Mas, mesmo assim, esse jogo, esse empate foi muito ruim para o Brasil por causa da sequência que ele pega dentro do quadrangular. E a gente sabe que essa história de rivalidade, né, de Brasil torcer pela Argentina ou de Argentina torcer para o Brasil, não dá muito certo, né? Então, é aquela história, vamos torcer para que o Brasil faça a sua parte, cumpra a sua missão dentro de campo, para que os nossos garotos voltem a brilhar, voltem a mostrar o seu talento dentro das 4 linhas. O Brasil tinha 100% de aproveitamento nessa competição, mesmo no jogo contra o Paraguai da última sexta-feira, onde o Jardine colocou praticamente todos os reservas em campo, o Brasil começou perdendo, virou o jogo tranquilo, sem maiores problemas. Ontem eu tinha até essa expectativa. O Brasil virou o primeiro tempo perdendo, eu imaginei que a seleção fosse encontrar mais facilidade, mas não, ela teve dificuldades para encarar a seleção da Colômbia. Tomara que o Jardine tenha tirado proveitos dessas dificuldades que ele viu ontem e que a seleção brasileira tem, principalmente na defesa, que ele tenha observado que as peças que ele tem, principalmente do sistema defensivo, são fracas. Tanto aquelas que vinham sendo titulares na fase anterior, como aquelas que ele colocou ontem. A defesa brasileira não vem dando liga e este é um problema. Não sei como em 2 dias ele vai resolver, mas ele, com os poucos elementos que ele tem, ele vai ter que dar conjunto, ele vai ter que dar confiança para esses jogadores, porque
milagre não acontece todos os dias. E os adversários hoje, todos são perigosos. Não existe mais adversário bobo. Todo time sabe atacar, todo mundo estuda, todo mundo vê o Brasil jogar, sabe como os nossos atacantes jogam e, obviamente, observam os pontos fracos da defesa brasileira. Então, todo cuidado é pouco, fica aí o recado. O nosso Resenha da Bola vai para o nosso primeiro intervalo e, na sequência, tudo do Campeonato Paulista. Para você, não saia daí, nós voltamos já já.